Amém? Que bom. Tô pensando aqui que eu tinha alguma coisa para falar antes da pregação e fugiu. Deixa eu ver se volta. Deixa eu olhar para vocês que daí volta. Vocês são minha fonte de inspiração. Só o Vitor riu. Ah, Jesus. Fique de pé, nós vamos orar. É isso. Acabamos de orar, mas eu quero que agora você feche seus olhos. Eu quero que você, de novo, feche seus olhos, para você que ainda não fez. Eu quero que você procure uma pessoa, e coloque as mãos sobre o ombro dela. Com o seu coração fechado e com o teu espírito agora, por gentileza. Com o teu espírito diante do Senhor. Talvez você precise 10 segundos, talvez você precise 30 segundos, calma, respira, mas traga agora no seu coração palavras de bênção que você vai proferir para essa pessoa. Não comece a orar ainda, eu só quero que você traga o seu coração. Espírito Santo, nos conduza, Pai. Traga ao seu coração, nesse momento, algumas palavras onde você vai abençoar a vida dessa pessoa. Nós não sabemos o que está acontecendo aí desse lado. E é por isso que você será a bênção agora do Senhor. Pode começar a orar. Pai, nós te agradecemos e nós declaramos sobre cada mão estendida e sobre cada ombro recebido aqui a sua bênção. Nós não aceitamos, Senhor, neste momento, nada, Senhor, que não seja para nos ensinar, que seja para nos encher da Tua presença. Nós estamos constantemente, Senhor, pedindo, e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Por isso, Senhor, agora, encontre um coração contrito, encontre, Senhor, uma ansiedade, encontre, Senhor, agora uma tristeza, encontre, Senhor, uma preocupação, encontre agora, Jesus, uma enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos declarando provisão, bênção, restauração. Nós estamos preparando aqui, Senhor, Espírito Santo, alguns testemunhos nesse lugar. Espírito Santo de Deus, faça morada aqui. Senhor, atenda, Senhor, a cada um individualmente, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso, dá um sorriso para ela. Espero que você tenha abençoado ela. Amém? Ainda com seus olhos fechados, diga: Espírito Santo, desde já nós consagramos a nossa semana, todas as nossas conversas, todos os nossos relacionamentos, nossas interações, que o seu nome seja glorificado em todas elas. Ajuda-nos, Senhor. Revela-nos, Pai. Entra no nosso coração e nos impacta com a Tua verdade. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar. Jesus. Semana passada eu trouxe, deixa eu ver quem estava, só quem estava, não precisa levantar quem não estava, tinha bastante gente. Nós falamos sobre uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Todos nós fomos criados para isso, não é novidade para você. Toda vez que eu falo não é novidade para você, parece que o Espírito Santo fala assim no meu coração, é por isso que você está aí, pregando, repetindo. Então não é novidade para você, mas algumas formas que nós adoramos ao Senhor. Hoje eu quero falar sobre um assunto intencional. Entenda isso, eu não quero que você saia daqui arrepiado, até porque já ergueram o ar aí, obrigado. Tinha gente, né? Não quero que você saia daqui arrepiado, não quero que você saia daqui emocionado, não. É uma palavra simples, aplicativa e intencional. Mês que vem nós começamos uma nova série, nós vamos falar o mês inteiro sobre um determinado assunto, sobre o nosso Deus Pai. E nós vamos começar os nossos connects. Se você
Todos aqui me amam? 2, 3. A Carla foi a primeira a dizer, amém. Eu queria, então, é com amor que eu vou falar isso, por isso que eu perguntei. Eu sei por que você não respondeu sim, porque você achou que eu ia te colocar uma moeda de troca, mas eu não vou não. Mas nós vamos começar os nossos Connects esse mês de fevereiro, e eu queria que você entendesse que se você crê num Deus de relacionamento, nós fomos criados para se relacionar com Deus e reproduzir isso nessa terra, e você não é capaz de se relacionar com um grupo de pessoas do teu corpo de Cristo, por favor, reveja seu cristianismo. Por favor, é com amor que eu falo isso para você. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para isso. Vou voltar a mensagem. Nós vamos voltar aos Connects, e essa palavra é uma palavra que ela é intencional ao Connect, mas ela não precisa. E eu quero que o Espírito Santo traga ao seu coração à medida que isso é aplicável na sua vida. De uma das formas que nós temos de adorar a Deus. Entenda, espiritualmente dizendo, nós não precisamos estar e ser crentes demasiadamente espirituais ou religiosos se nós não aplicarmos o básico, se nós não aplicarmos o simples. Eu quero falar sobre algo muito real no nosso reino de pessoas, mas algo muito mais espiritual, e eu quero que você entenda isso. Eu quero falar sobre hospitalidade, e hoje, espiritualmente dizendo, essa é a palavra que o Senhor me dá ao coração como instrução para você. Por isso que eu disse, eu não quero que você se arrepie, eu não quero que você, se você quiser, ok, mas você não precisa sair daqui emocionado, não. Eu preciso que você saia daqui consciente de uma instrução do seu pastor. É isso. E ao longo do ano, eu tenho certeza que nós colheremos frutos através disso. Pastor, então nós temos uma receita de bolo que nós vamos fazer? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a consequência de uma adoração verdadeira, ela traz frutos. E esse é um ponto que nós vamos falar. Eu quero trazer para você já pode abrir a sua Bíblia, lá em 2 Reis. Está aí já o tema da minha pregação? Está lá. Poder espiritual da hospitalidade. Você pode repetir isso aí que está escrito? O poder espiritual da hospitalidade. Pastor, por que você sempre pede para repetir? Para te confrontar, para te acordar, para que seu cérebro exercite. A repetição ela é muito boa para o entendimento. Não é uma novidade para vocês falar dessa passagem, mas tem um prisma aqui. Tem um prisma sobre a hospitalidade que eu gostaria de mencionar com você. Você está vendo uma casa ou uma mesa muito bem arrumada ali e é intencional para que você lembre sim do Connect, mas eu não estou falando de Connect. Hospitalidade vai além disso, e se você falar em ser alguém hospitaleiro, você vai entender sobre muitas vertentes. Vamos combinar aqui uma coisa. Todas as vezes que eu falar hospitalidade ou receber alguém, coloque o seu coração como esta casa. Coloque o seu coração. Se você entender que sim, faz sentido para você abrir a porta da tua casa, propriamente dizendo sobre ser hospedeiro, amém por isso, mas não é isso que eu estou querendo te dizer, ok? Apesar de que a história que nós vamos ler é sobre isso. Abrir a casa e preparar um lugar de hospitalidade. Vamos lá? Vocês estão aí ainda? Vocês estão aí ainda? Sim. Amém, me ajuda aí. É bom assim quando vocês interagem comigo. Isso me deixa um pouco mais tranquilo e menos triste. Hoje eu vim de verde porque meu time ontem apanhou tanto. Na hora que eu coloquei minha roupa eu lembrei. Falei, não é possível, cara. 2 entenderam também, mas tudo bem.
Diz assim a palavra de Deus, vamos lá. 2 Reis 4, nós vamos ler do versículo 8 ao 17. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer algumas coisas. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto, deitou-se para descansar um pouco, mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou dizer: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderia fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vá chamá-la de novo. Quando ela chegou à porta, Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Amém. Essa história ela não para aqui, e eu quero te instigar a continuar lendo ela em casa. Eu vou falar sobre hospitalidade e nós paramos aqui por isso, mas continue. Termine o capítulo, porque esse foi um milagre que Deus fez na vida dessa mulher, que era estéril. O milagre maior ainda está para o final. Continue e eu quero te orientar a isso. Quando nós falamos sobre hospitalidade, nós entendemos que é tão preocupante hoje abrirmos a porta da nossa casa. E uma certa vez eu estava com o pastor de São Bernardo, em Sydney, e ele se referia com muita alegria sobre os connects realizados lá na igreja de São Bernardo, e eu perguntei a ele: Cid, como que as pessoas aqui, os anfitriões dos connects, reagem a receber pessoas novas da igreja? Nós estamos falando de uma parte de São Paulo, São Bernardo. Se você se preocupa em colocar alguém dentro da sua casa aqui em Santa Catarina, você imagina em São Bernardo. E isso me trouxe em mente a igreja primitiva. Mas a resposta dele foi muito entusiasmada, dizendo que era bonito de ver, é lindo de ver como Deus opera, como as pessoas abrem as casas e como a expansão dos Connects tem sido bênção naquela igreja. Mas essa pergunta me trouxe a consciência da igreja primitiva, onde nós lemos que as pessoas não estavam debaixo de uma ameaça de roubo nas suas casas, na primeira igreja. Elas estavam debaixo de uma ameaça de morte. Servir a Deus gera uma ameaça de morte. Por que eu estou referindo isso? Porque às vezes, dentro da nossa realidade, nós colocamos isso como alguns empecilhos. E se a gente for olhar para a igreja primitiva, nós fazemos parte da igreja atual, ok? Neopentecostal, do Novo Testamento.
Nós ainda não somos perseguidos, nós ainda não temos restrições. Você pode observar, existe uma briga, isso sim, existe uma perseguição no ponto de nos atacarem, mas nós ainda temos livre-arbítrio, amém? Por isso, nós ainda podemos fazer cultos, nós podemos... Isso me confrontou ao ponto de que, Senhor, se isso é uma identidade de um cristão, e desde a igreja primitiva isso acontece, Senhor, nós precisamos trazer de novo a cultura hospitaleira. Lembre-se, eu pedi para você pensar no seu coração, eu não estou falando da sua casa. Alguns pontos que nós entendemos sobre hospitalidade nos deixa às vezes complexos demais. Então, eu listei alguns para a gente falar. Quando em Romanos, Paulo nos ensina que alguns sacrifícios também são sobre dons, sobre zelo, sobre paciência. Vamos abrir lá em Romanos 12. Não ia, mas quero que você medite na palavra. Que versão você está aí, Dani? Coloca na tua aí, mais fácil. Romanos 12, 13. Olha o que Paulo nos ensina. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. 13, aí. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Paulo aqui está... Pode deixar, Dani. Paulo aqui está ensinando a igreja. E talvez, se nós falarmos sobre próximo, muito provável você vai entender. A Bíblia está se referindo nessa história a uma mulher que dá pouso a um homem de Deus, que é hospitaleira, que supre a necessidade desse servo de Deus. E quando eu digo para que os nossos corações estejam abertos para uma hospitalidade espiritual, eu quero que você entenda que isso é espiritual. Eu quero que você entenda que quando nós cooperamos com as necessidades do próximo, eu não sei se você percebeu, mas foi a primeira coisa que nós fizemos antes da pregação. Quando eu me coloco no lugar de abençoar alguém, ela não está falando sobre necessidades apenas físicas, mas eu quero trazer a menção espiritual sobre essa palavra da oração que nós fizemos. Da imposição de mãos, de entender a necessidade que cada um aqui vai ter. Quando nós caminhamos juntos na igreja, seja no Connect, seja nos nossos relacionamentos, como irmãos, nós começamos a nos conectar, a nos conhecer, e nós entendemos sempre a necessidade de alguém. Poucas vezes, ou nem sempre, é necessário que alguém nos diga o que ela está precisando. Às vezes você percebe isso, e eu estou falando em cunho espiritual, você percebe isso, talvez uma necessidade, seja ela física, seja ela financeira, não sei, mas eu estou falando sobre espiritual, sobre você olhar para alguém e falar assim, eu preciso cooperar com você, posso orar por você? É isso que Paulo está dizendo. Com as minhas palavras, com o meu entendimento, porque é óbvio que aqui Paulo está ensinando a igreja a responsabilidade social, a responsabilidade de trazer resolução às necessidades. Mas eu estou pegando este versículo para te confrontar no intuito espiritual. Como nós devemos cooperar, como fazer isso espiritualmente ao nosso próximo, praticando essa hospitalidade. Deixa eu só alterar uma coisa aqui. Fui até estudar um pouco sobre Romanos 12 e a igreja primitiva, ela praticava essa hospitalidade diante de um perigo, né? Como eu disse.
diante de uma liberdade religiosa, e eu entendo que isso é um princípio do reino atemporal, desde a igreja de Atos até hoje. Quando eu começo a entender que a adoração a Deus, ela é em tudo que nós fazemos, eu coloco a hospitalidade nesse lugar. Eu não me lembro se é Colossenses, mas lá está: tudo que fizeres, faça como para o... Se não for Colossenses, alguém me corrige aí, mas eu acredito que seja. Eu entendo aí, ó. Eu entendo que esse lugar de adoração a Deus, assim como nós adoramos aqui, ele também é traduzido para o meu próximo. E o próximo slide diz isso. Que se nós entendemos que a adoração que eu faço a Deus, ela é recebida de várias maneiras, mas eu aplico ela em uma característica de hospitalidade, eu começo a olhar para o outro diferente. Pastor, nada do que você está dizendo para mim está fazendo sentido, porque eu sou uma pessoa boa, eu cuido dos outros, eu ajudo as pessoas na rua, eu sou um bom cidadão. Lembra do pecadinho e pecadão? Que eu não mato, eu não roubo, então eu sou uma boa pessoa. E eu não estou dizendo que você não é, mas eu estou querendo colocar você na página de adoração. Semana passada nós falamos sobre isso e às vezes o seu coração ele pode ficar assim: Senhor, você está recebendo a minha adoração? Senhor, o que eu estou fazendo de certo ou o que eu não estou atingindo dentro da minha adoração? Porque nós fomos criados para adorar a Deus, para se relacionar com Deus. E eu coloco um prisma dentro de uma adoração, eu coloco facilmente, para a gente aplicar uma ideia de que eu não preciso ser espiritual demais para adorar a Deus. Essa mulher, ela não... Por favor, me entenda, mas ela não faz um jejum de 40 dias. Começou a esclarecer para você? Essa mulher, ela não pede ajuda a Deus sobre uma estratégia. Essa mulher, ela não... Gente, ela age de uma forma... E talvez você fique se perguntando: pastor, mas lá em casa nem tem espaço. Eu estou falando do teu coração. Se é da tua casa, tudo bem. Mas, às vezes, nós estamos com o coração tão em nós mesmos, gente. Por favor, não me deixa ser o único egoísta aqui. Por favor, dá um sorrisinho pra mim se você também é egoísta. Amém, já melhorou. Porque eu estava me sentindo o pior dos servos. Nós estamos com o coração tão no eu, que nós estamos deixando de adorar a Deus porque nós não estamos hospedando alguém. Nós não estamos hospedando alguém. Sabe aquela vontade de você falar assim: eu preciso parar e te dar um abraço? Sabe aquela vontade? Essa semana eu tive, é por isso que eu estou pregando, eu acho. Deve ser. Eu tive uma vontade de ligar para algumas pessoas que faziam 10 anos que eu não falava. O Espírito Santo me conduziu a lembrar delas, eu lembrei e falei assim: só uma lembrança. E aí daqui um pouquinho aquilo vinha de novo, e daqui um pouquinho aquilo vinha de novo. E eu sou meio teimoso, lá por 2 horas da tarde, eu falei: eu vou ligar. E aí liguei, e aí a pessoa: cara, como é bom ouvir sua voz. Conversamos, no final da oração: irmão, ora por mim, eu estou precisando disso. Nós oramos, eu senti uma presença de Deus e eu percebi, eu hospedei alguém espiritualmente nesse momento, diante de uma necessidade. Romanos 12, por favor. Diante de uma necessidade, diante de algo que eu não sabia, mas 13, eu cooperei diante da necessidade, praticando a hospitalidade. Pastor, eu sei disso. Ok. Nós vamos tratar esse ano assim. Esse é um ano muito relacional nessa igreja.
e com muito amor, 3 pessoas disseram que me ama, então você não vai ficar bravo comigo. Mas se você não gosta de se relacionar com pessoas, eu quero te abençoar essa semana para você, depois do culto, para você procurar uma igreja. Se você não gosta de se relacionar com pessoas, por gentileza, entenda, faça uma oração, peça para que Deus... Porque nós estamos debaixo de uma palavra esse ano. E é diante de muito relacionamento. Eu não estou pedindo aqui, gente, por favor, tá? Não entenda dessa maneira. É para que você faça algumas coisas que na sua cabeça é assim... Me dá um exemplo aí, eu preciso exemplificar, senão fica muito... pastor, mas eu não gosto de receber ninguém na minha casa, ou eu já fui assim, tá? Há muito tempo atrás você falava assim, vamos lá, vamos fazer alguma coisa? Eu falava assim, vamos, fica bom que dia lá na sua casa? E eu falava assim, antigamente, só para você entender. Mas o Senhor foi trabalhando isso no meu coração, e eu não quero que pareça que eu esteja aqui te induzindo eu acho que você já entendeu, hoje eu estou com um pouquinho de dificuldade, mas eu não estou aqui te induzindo a abrir um connect, eu não estou aqui te induzindo a... Não. Eu estou pedindo para que o seu coração esteja aberto para receber alguém. Todos nós já recebemos Jesus, todos nós já confessamos Ele, nós já recebemos, o Espírito Santo habita em nós, nós temos o poder do próprio Deus dentro de nós, mas tem espaço para mais gente. Tem espaço para mais gente. Essa mulher, ela não age de uma forma espiritual, ela age de uma forma espontânea, dizendo assim, este homem passa aqui todas as vezes, ele é um homem de Deus. Vamos fazer algo por ele. E talvez nesse momento eu queria te levar a pensar em alguém que você sabe quem é, que você sabe que está precisando de uma ajuda, eu não sei qual é essa ajuda, eu não sei, você sabe, e talvez o seu coração ele se fechou em receber essa situação. Talvez essa pessoa ela está sendo usada para que você expanda e entenda o poder de adorar a Deus através de ser uma pessoa hospitaleira. Para mim é muito fácil falar isso porque o Senhor tem me dado muito amor a almas. O Senhor tem me dado isso e foi uma das coisas que eu pedi muito a Deus. Falava, Senhor, se é para que eu seja um pastor, que eu tenha amor e paixão pelas almas, porque é isso que o Senhor quer da gente, é só isso. O dia que nós nos preocuparmos não nos preocuparmos em ganhar almas para Jesus, nós estamos mortos por dentro. E espiritualmente nós estamos mortos por dentro. Então não adianta nós viermos aqui todos os domingos, nós frequentarmos todos os connects. Pastor, esse ano eu não faltei nenhum connect, glória a Deus. Pastor, eu vim em todas as salas de oração. Pastor, meu dízimo está em dia, tá tudo filé. Mas se você não tiver amor por almas, e nós vamos caminhar para isso esse ano. O Senhor está nos apontando a isso. Porque quando eu entendo, Espírito Santo, quando eu entendo o poder, e eu falei isso aqui no primeiro culto do ano, você consegue se comprometer com você mesmo de evangelizar alguém esse ano e chegar no final do ano e dizer, Senhor, eu entreguei tudo que eu tinha, não porque eu fiz uma boa performance, mas porque uma pessoa aceitou Jesus. Os nossos comportamentos são ferramentas para isso. O nosso estilo de vida, os nossos valores, tudo isso você sabe, eu preciso te lembrar. Nós não precisamos sair em praça pública diante de um microfone pregando a Bíblia e glória a Deus pelos missionários que fazem isso, pelos evangelistas que fazem isso, mas eu estou te lembrando que amanhã, segunda-feira, você vai acordar e o seu coração vai estar todinho voltado para você. Eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Eu também. Mas deixa uma brechinha
Deixa um lugarzinho só para dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, hoje eu quero hospedar alguém. Mas esteja pronto, porque Deus vai mandar. Deus vai mandar. Eu já disse aqui algumas vezes, não é todo dia, tá? Não sou santo não, mas sabe aquele dia que você está queimando e aí você acorda e você fala assim: Deus, hoje eu preciso falar do teu amor para alguém. Quantas vezes isso aconteceu? E pessoas apareceram no meu caminho, no elevador, na Capela do Marieta. Tinha dia que eu ia na Capela do Marieta assim, ó. Mas pronto. As pessoas desesperadas. Nós precisamos ser intencional a isso. Esse é um direcionamento, eu repito. Ao longo do ano, nós vamos cuidar de muitas pessoas, nós vamos nos relacionar com muitas pessoas. Mas nós precisamos entender o poder da adoração em receber alguém, em hospedar alguém diante de Deus, gente. Nós fomos criados para isso. Eu nem comecei a pregação, misericórdia. Vamos para o primeiro ponto, senão eu me perco. Olha aí. Primeiro ponto de uma hospitalidade bíblica, tá? É amor, amor e amor. Você sabe disso. Nós estamos aqui por isso. Nós só estamos aqui por isso. Porque Ele nos amou primeiro. E nós estamos condicionalmente orientados a fazer o mesmo. Bem provável que você já tenha ouvido falar sobre a palavra xenofobia. Deixa eu te trazer aqui só uma informação. Fobia você conhece bem, pavor, é uma repulsa, ok? E xeno vem de diferente. Pavor, uma repulsa do que é diferente. Xenofobia. Na Bíblia, existe também uma palavra chamada xenofilia. Xenofilia, xenofobia. A rejeição de quem é diferente de você, ok? Xenofilia já vem de um amor do filéu. Xeno, diferente, que a gente falou, e filia de filéu. Você sabe que nós temos expressões de amor, eros, de cunho sexual, filéu, fraternal e o amor ágape, ok? Então, xenofilia já é o oposto da xenofobia, quando a gente traz um cunho de cuidado, de amor ao que é diferente. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu estou falando sobre expressão de amor. Como eu posso adorar o Senhor, ser uma pessoa hospedeira e executar uma expressão de amor, pastor? Quantas vezes eu e você nos afastamos do que é diferente de nós? Quantas vezes eu e você, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nós afastamos algumas pessoas do nosso cotidiano, ou porque ela não torce para o mesmo time que eu, ou porque ela não tem o mesmo... a minha crença, não pensa politicamente como eu. Quantas vezes a gente faz isso? E é natural, você nem percebe, mas quando você vê, você já corta, volta da pessoa. Não é verdade? Gente, expressão de amor é algo tão sério. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Se você for condenado a uma execução, tem alguém do seu lado, tem uma pessoa do seu lado que você nunca viu, que você não conhece, ela é corintiana, e de repente na execução alguém fala assim: ó, a gente ia matar os dois, mas deu um problema aqui, nós só temos uma munição, quem que deve morrer? É óbvio, gente, não seja, pelo amor de Deus, hipócrita. Você vai falar assim: morre ele. Ele é corintiano. Ele não torce pra... né? Morre ele. Só que eu quero te colocar num lugar agora de pai e mãe. Se você não é pai e não é mãe, pensa no seu pai ou na sua mãe.
Se de repente você está nesse lugar e acontece a mesma pergunta, eu não sei você, mas eu, como pai, eu vou dizer: manda bala. Isso é amor. Jesus, ele nos dá em Mateus a instrução. Um homem da lei pergunta para ele: tá, Jesus, qual que é o principal mandamento? Você lembra? Ama teu Deus de todo o teu coração. Ok? Eu acho que tá até na... Só que depois, no próximo versículo, Jesus nos diz: não é só o teu Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha a importância disso, gente. Isso é muito poderoso. Isso é muito... Eu diria que é uma missão como nós temos. Eu não sei expressar assim literalmente qual a importância disso para o Evangelho, a expressão de amor. Amanhã, quando você estiver no seu dia a dia, porque todos nós aqui somos seres naturais, eu queria que você fizesse um esforço para, por um instante, dedicar no seu coração, dentro da tua hospitalidade, a expressão de amor por alguém. Um amor genuíno, um amor espiritual, um amor onde... Jesus, eu não sei o que essa pessoa precisa e é bem provável, eu não sei, que eu nem tenha isso para resolver. Mas eis-me aqui, eu estou aqui para fazer algo. Eu sempre faço esse tipo de oração para Jesus, dizendo assim: Senhor, eu não sei o que você quer que eu faça, mas que eu faça. E aí o Senhor vai fazer o resto. Você tem coragem de amanhã dizer: Espírito Santo, me conduza a ser uma pessoa hospitaleira dentro do meu coração, para que a partir disso desenvolva um amor por alguém, Senhor, que não dá para expressar, não dá para eu explicar isso. Você tem coragem? Aí eu tenho que te lembrar, nós estamos falando espiritualmente que isso é uma verdadeira adoração a Deus. Se amanhã você não tiver tempo de ler o seu devocional, ou se você não tiver tempo de passar o seu tempo a sós com Jesus, se você não tiver tempo de fazer tantas outras coisas, será que você tem tempo para dizer: Espírito Santo, me conduza a amar alguém hoje? Faz sentido para alguém? Eu disse que você não ia se arrepiar. Esse é um direcionamento onde nós estaremos cuidando de muitas pessoas, e eu vejo pelos olhos da fé. Todos nós aqui, sendo bênção na vida de alguém. Pastor, mas você não sabe como é que está a minha vida. Pastor, você não sabe como é que está a minha situação. Pastor, minha vida está, desculpa a palavra, mas está no inferno. Pastor, isso e isso. Mas Deus está dizendo, é o próximo. Quantas vezes, gente, Deus usa algumas situações onde nós abençoamos alguém, onde nós fazemos algo e aquilo nos traz um renovo, aquilo nos traz um alívio, aquilo nos traz uma paz, aquilo nos traz uma... Isso é o poder do Espírito Santo agindo em meio a uma adoração. Porque quando nós fazemos para o outro, nós estamos adorando a Deus, porque quando nós fazemos para o outro, nós estamos colocando o nosso coração em segundo lugar. E eu repito, nós começamos orando por alguém aqui e não foi desconfortável? Não foi desconfortável? Por favor. Foi. Você sabe que foi. Talvez a pessoa que esteja do seu lado seja o seu esposo, ficou mais fácil. Mas domingo que vem eu mudo. Eu falo assim, vai lá para o último banco e coloca a mão... Aí você vai ver como é desconfortável orar por alguém, não é? Mas a partir desse momento que eu tiro o meu coração, que eu tiro o meu foco de mim mesmo, eu começo a adorar a Deus de uma outra maneira. Todos nós aqui já fazemos isso, mas eu quero te dizer intencionalmente, para que nós possamos
ter isso em liberdade de espírito, ter isso em comunhão, em comodidade. Gente, não é fácil, mas o Senhor, Ele vai te usar para encontrar algumas pessoas perdidas. O Senhor, Ele está te usando, talvez você esteja aí viajando na maionese e nem viu, e o Senhor está te cutucando, está te colocando em alguns lugares que você está querendo sair. Quantas vezes eu orei para Deus e falei assim, Senhor, me tira desse lugar. Ele falou assim, não, mas é por isso que eu te coloquei aí. Não permita que a desatenção roube uma maneira muito simples de adorar ao Senhor. Lembra, hospitalidade. Faça isso no meio da tribulação, dos seus problemas. Faça isso durante uma prosperidade ou não. Faça isso em meio a tudo que você exerce no seu dia. João 13:35 diz assim, não precisa nem abrir, só anota aí. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É tão simples, né, gente? Você que já está velho de igreja aí, você fala assim, pastor do céu, eu tinha 16 anos quando eu aprendi isso. Daí eu vou te perguntar, aprendeu mesmo? Não, que leu, que li, que nós já sabemos, que tá tudo bem, ninguém aqui é mais... Não tem nenhum novo convertido aqui. Mas o que está faltando para a gente replicar isso? Isso não é uma afronta, não, muito pelo contrário. Nós estamos em família, é entender que às vezes nós ainda não praticamos aquilo que nós estamos dizendo que nós vivemos. E é tão ruim viver uma vida assim, gente, é tão ruim nós enganarmos a nós mesmos, dizendo assim, eu já fiz tudo que eu precisava fazer, e você sabe que você não fez. Só comigo aconteceu isso? Várias vezes aconteceu, mas eu fiz tudo, daí eu lembrava, falava assim, faltou aquilo. Ou aquilo outro eu fiz tão... Tome cuidado, isso pode nos afastar. E o último ponto, você vai entender por quê. Porque espiritualmente a gente começa olhando para o próximo para que o final seja diferente para nós. Entenda isso. Depois que eu já entendi sobre a expressão de amor, diz ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. São instruções do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo para você. O segundo ponto, e esse aqui me fere bastante, é a hospitalidade, ela me protege ou ela me tira de uma zona de conforto, do meu egocentrismo. E egocentrismo, gente, é uma coisa que está enraizada no ser humano, tá? Quantos aqui são egoístas? 3 pessoas. Quantas pessoas aqui querem ser melhor? Entendeu? Nós temos dificuldade para olhar para isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas nós precisamos exercitar isso. Eu vou repetir que nós começamos orando um pelos outros. E talvez essa seja a única forma que falta para você começar a ter esse coração quebrantado sobre uma hospitalidade. Sobre ser receptivo com alguém. Se você não tem esse hábito de orar por alguém, comece fazendo isso no seu secreto. Porque o Senhor, que em secreto vai te dar a recompensa. E eu não estou falando da sua recompensa. Eu estou falando da recompensa daquele que você está orando. Porque se eu começo a dedicar um pouco do meu tempo para interceder por alguém, cara, quantos pontos nós temos
Quantos pontos nós temos para destrinchar sobre uma atitude dessa? De parar tudo que eu estou fazendo, orar por alguém, e na maioria das vezes essa pessoa ela nem precisa saber que eu estou orando por ela. Isso demonstra humildade, isso demonstra amor, uma expressão de amor, isso demonstra literalmente eu tirar o meu egocentrismo, porque eu poderia estar pedindo para mim, não é verdade? Gente, é tão simples, 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 simples. Não é uma palavra que traz para vocês algo que vocês não saibam, mas é algo que o Senhor me chama a lembrá-los a fazer. O Senhor me chama a lembrá-los porque é uma adoração e nós podemos vir aqui, ficar 3 horas adorando a Deus na sala de oração. E às vezes eu não ter um olhar amoroso por alguém que passou por mim e que precisava de uma ajuda minha, sabe? Tem gente que trata as pessoas da rua com praticidade, no sentido de que eu prefiro dar um dinheiro do que orar por essa pessoa. E eu não vou entrar nesse mérito porque é muito, tá? Mas quantas vezes eu olhei alguém passando uma dificuldade e eu nem me aproximei, mas ali mesmo onde eu estava eu comecei a interceder por aquela pessoa. E talvez esse coração te leve a outros lugares. Eu não estou pedindo para você olhar um morador de rua, abraçar ele, se você quiser, glória a Deus, abraçar ele, orar com ele, ajoelhar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que às vezes o nosso coração ele tá mais prático e mais fácil para outros caminhos do que para revelar amor. Por quê? Porque o meu egocentrismo ele fala naturalmente mais alto. E eu conheço pessoas que dentro da sua realidade, óbvio, preferem dar R$100 de esmola do que dar atenção para alguém. Isso faz uma diferença no reino espiritual, gente. Nós estamos falando sobre um poderoso tipo de adoração. Quando eu começo a ser confrontado dentro desse meu ego, a hospitalidade ela me santifica, a hospitalidade ela me transforma, ela limpa algumas feridas da minha alma. Você lembra na tragédia do Rio Grande do Sul, a movimentação que o Brasil fez? Muitas pessoas criticavam, né? Não criticavam, mas muitas pessoas falavam sobre a opressão espiritual sobre o Rio Grande do Sul, que é sim um povo espiritualmente dizendo, ligado a tantas outras religiões e dizendo que aquilo era castigo de Deus. E aí o Brasil todo se mobiliza, quem tinha avião emprestava o avião, quem tinha jet ski emprestava o jet ski, quem não tinha nada mas tinha vontade, ia ajudar. É um exemplo prático só para te dizer que eu não preciso ser espiritual demais para ajudar alguém. Eu não preciso ser espiritual demais para ajudar alguém. Durante um bom tempo eu me confrontei sobre... Eu acho que eu não faria isso, mas hoje o Senhor já transformou a minha mentalidade ao ponto de tirar todo o ego que existe dentro de nós. E eu repito, isso é uma oração que eu comecei a fazer há 3 anos. Quando eu me achego a Deus e digo, Senhor, eu preciso de amor por almas. Eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero poder, e esse é um sentido figurado para você entender, eu quero poder, sim, me colocar. Olha o quão difícil é nesse lugar. O terceiro ponto ele é sobre koinonia. Koinonia nos traz um poder de comunhão. E
O terceiro ponto, ele fala sobre comunhão, ele aprofunda a comunhão. E aqui ele já é um caráter de hospitalidade mais próximo, né? Das pessoas que você tem, das pessoas que você já se relaciona, das pessoas que você já tem essa... Nós falamos sobre isso. Afinidade, obrigado. Essa pessoa que você já tem afinidade. Como é bom poder... E nós somos num número que dificilmente você vai ter afinidade com todos, porque é natural, é normal, a afinidade já diz isso, né? Mas esse aprofundamento de intimidade, ele nos leva a alguns lugares onde a igreja nitidamente, e eu te digo isso com todo o temor, há um bom tempo eu já oro por isso, e a igreja ela tem amadurecido diante de Deus, ela tem crescido, avançado, né? E o Senhor tem nos colocado, tem trazido pessoas onde nós podemos nos relacionar, onde nós podemos nos divertir, onde nós podemos aproveitar. Gente, é legal demais ser cristão. Se você não vive essa vida, por favor, me chama, a gente precisa trocar uma ideia. É agradável demais servir a Jesus. Ter comunhão entre nós ter comunhão em afinidade, ter comunhão, isso nos fortalece de uma maneira que somente isso já faz literalmente uma adoração verdadeira ao Senhor. Eu não preciso fazer mais nada. Quantas vezes nós fazemos isso de coração autêntico sobre as nossas mesas, sobre os nossos, as nossas salas, sobre os encontros que vocês... Jesus ele está nos chamando a um lugar porque automaticamente, entenda isso, automaticamente, quando você faz isso, você é hospitaleiro ao ponto de ser mais profundo na comunhão, você discipula a gente. Vou te dar um exemplo disso. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais liberdade, mais informação sobre essa pessoa. E aí você já deve ter recebido a pergunta sobre: e aí, o que você acha disso? Fulano, o que você faria? Me ajuda aqui, nisso aqui. Eu nunca fiz, como você faria? Você conhece disso? E aí a gente começa a entender que naturalmente eu começo a discipular alguém diante de coisas tão simples do dia a dia, onde eu posso ver a beleza de Cristo nisso. Eu não preciso esperar o domingo para isso. Eu não preciso esperar o próximo Connect para isso. Deus está me colocando num lugar onde eu consigo discipular alguém diante de Deus, não vai fazer bobagem. Diante de Deus eu consigo construir algo com alguém, discipular alguém e adorar a Deus. Olha isso. Ao mesmo tempo. Eu não precisei vir à igreja, eu não precisei... O domingo nem chegou, a reunião de adoração ainda não chegou. Gente, nós temos... Eu queria ter esse poder de comunicação, em poder dizer para vocês o que o Senhor ele tem nos levado a entender sobre a adoração. Eu vou conseguir fazer isso. Amém? E isso aqui, eu já vou voltar para o texto, aprofunda a nossa comunhão, esse ponto, ele gera derramar algo na vida de alguém que você tem muito. Você já ouviu a frase de que ninguém dá o que não tem? E a pergunta que nós precisamos refletir, dentro dos relacionamentos íntimos, dentro dos relacionamentos efetivos, o que eu estou dando, o que eu estou derramando, o que eu estou discipulando. Eu peço para que o Espírito Santo ele nos dê essas estratégias,
para que o Senhor se revele em cada um aqui diante das suas inúmeras situações, para entender que, Jesus, isso aqui não está acontecendo porque é obra do destino ou porque o cosmo... Não. Nós fomos chamados para isso. A beleza do Evangelho é olhar para o outro. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Quem fez o espelho foi o homem. Quem fez o espelho foi o homem. Deus fez o homem e a mulher. Eu consigo olhar todos os rostos aqui, menos o meu, porque eu não fui criado para olhar para mim. Você consegue olhar seu rosto? Nós estamos sendo influenciados por tanta informação onde eu, e nós estamos esquecendo de abrir espaço no nosso coração, abrir espaço dentro de uma hospitalidade bíblica em adorar a Deus. Gente, nós temos a oportunidade, nós temos a felicidade de adorar a Deus dessa forma. Faz sentido para alguém? Para eu finalizar, e eu espero que você receba com um pouco mais de entusiasmo, tudo aquilo que a gente faz para o outro, Deus nos recompensa. E o quarto ponto, eu volto para o texto dizendo que essa mulher, ela foi surpreendida depois de praticar a hospitalidade. Então, depois de tudo isso que você pôde exercer diante de Deus, depois de tudo isso, o Senhor, Ele está pronto para nos surpreender divinamente. A adoração diante de uma hospitalidade, ela revela surpresas divinas, coisas que você nem imagina. Você sabe o que eu estou dizendo porque você já presenciou isso. O quão bom é você ser surpreendido por Deus. Em alguns momentos você falava assim, eu nem esperava com isso. Essa mulher, ela não podia ter filhos. Ela nem pediu um filho. Ela só praticou a hospitalidade e foi surpreendida por Deus. E eu não quero que você entenda esse ponto como uma moeda de troca, eu não quero que você entenda esse... Não. É só a beleza do Evangelho acontecendo na vida de um adorador. Se eu te perguntar, certamente você tem um desejo. Eu tenho, muito, de ser surpreendido por Deus. E alguns pontos aqui nos levam a isso. Algum desses pontos aqui fecha os nossos olhos para nós mesmos, abre os nossos olhos para o próximo, nos aproxima de relacionamentos saudáveis. Quando eu falei sobre xenofobia, eu esqueci de dizer para você que às vezes nós distanciamos de pessoas muito diferentes de nós, e eu não quero que você entenda que eu esteja aqui te instruindo ou pedindo para você sentar na roda dos escarnecedores, que você já entendeu o seu lugar. Mas eu quero que você entenda, sim, com os olhos espirituais, de que tem lugares que você só vai lá quando o Senhor te colocar. Se Ele não te colocou, não é hora de você ir ainda. Calma. Lembra? Ora por isso. Pede uma orientação. Eu não preciso andar com alguém para orar por ela. Seria e é muito importante que você faça isso, mas comece orando por alguém. Pastor, mas aquela galera lá é pesada, não é legal, eu já me afastei deles por isso. Mas o Senhor quer que você ganhe eles para Cristo. Então talvez voltar a esse círculo de amizade não é a melhor estratégia nesse momento, mas começar a orar por uma oportunidade, sim. Abrir o coração para esse tipo de hospitalidade, sim. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por favor, eu disse para vocês que era uma mensagem muito aplicativa.
nós conseguimos exercer essa adoração diante de Deus e diante de alguém. Simplesmente abrindo o nosso coração. Os nossos grupos de Connects, eles já têm feito, eles já são para isso. Talvez você precise fazer parte de um. Aí você precisa ouvir seu pastor ou não, mas entenda que às vezes você está deixando de adorar a Deus porque você está fugindo do básico, que é se relacionar com pessoas. Às vezes você está deixando de adorar a Deus porque a sua casa está cheia demais. Lembra da sua casa? Seu coração está cheio demais. Seu coração ele está egoísta demais. E eu quero que você se coloque de pé para a gente orar sobre um novo coração. Sobre um coração mais amoroso. Eu não estou dizendo que essa igreja não é amorosa. Muitos de vocês estão aqui porque sentiram uma recepção amorosa. Muitos estão aqui porque sentiram e têm um sentimento de pertencimento a uma família. Muitos de vocês estão aqui por diversos motivos, mas eu quero orar por você para que o nosso coração seja transformado na medida em que o Senhor nos revele, abrir dentro dele, seja no nosso coração, seja na nossa mente, uma hospitalidade intencional, uma hospitalidade espiritual. Hebreus 13:2 diz assim: não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolherão anjos. Ah, meu irmão, isso é poderoso. Alguns acolherão anjos. Curva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem estado à frente de tudo. O Senhor sabe que nós temos nossas limitações, o nosso coração muitas vezes ele é enganoso, mas nós gostaríamos de pedir, Senhor, dá-nos um coração novo essa noite. Dá-nos um coração, Senhor, preocupado naquilo que o Senhor nos orientou, Pai, num amor genuíno, num amor verdadeiro. Espírito Santo, um amor que cresce à medida que nós nos relacionamos, um amor que cresce, Senhor, na medida em que nós discipulamos, aprendemos e somos liberados de ensino. Um amor que cresce, Jesus, quando nós entendemos sim as nossas necessidades, mas nós não colocamos elas em primeiro lugar. Transforma o nosso coração à medida, Pai, que nós entendamos, Pai, a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar, ensina-nos, Senhor, a ser agradável, ensina-nos a ser como o Senhor foi. Espírito Santo de Deus, traga-nos amanhã, Senhor, oportunidades reais de praticarmos uma adoração, Senhor, hospitaleira. Traga-nos, Espírito Santo, a revelação de que isso está acontecendo. Pai, nós queremos ter a convicção das Tuas mãos. Nós queremos ter a convicção que o Senhor está colocando no nosso caminho, Pai. Uma oportunidade real de adoração, uma oportunidade real de manter, Senhor, como foi há tanto tempo atrás. Um cuidado genuíno, uma resposta, Senhor, às necessidades. Espírito Santo de Deus, leva-nos a esse lugar, Pai, a olharmos, a enxergarmos. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de nos preocuparmos. Leva-nos a esse lugar, Pai, porque o Senhor está nisso. O Senhor nos criou para isso. Nós queremos ser luz, Pai. Nós queremos ser o sal. Nós queremos ser
aquilo que o Senhor está nos chamando para ser, aquilo que o Senhor está nos levando, está nos conduzindo. Espírito Santo de Deus, confronta, Senhor, confronta o nosso interior, a nossa mente, para que nós possamos ser renovados. É isso que nós desejamos, Senhor, renova-nos, Pai, em graça, diante de um coração muito mais amoroso e uma aplicação, Deus, de amor. É isso que nós desejamos, Espírito Santo. Eu amo a Tua presença, eu amo a Tua palavra e eu quero, Senhor, muito mais continuar amando também, Senhor, a todos que estão diante de mim, todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho, todos aqueles, Senhor, que eu entender que a minha missão, Pai, é levar um pouco de amor, um pouco de Espírito Santo, de presença. O Senhor é em nós, então seja através disso, seja através de uma outra forma, eu não sei, mas usa-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Você me ama, continua me amando? Vai pensar? Eu amo vocês. Eu quero que você permita fazer essas orações, você permita ao longo do seu dia pedir para que o Espírito Santo te canalize para isso. Seja intencional nisso. Eu sei, as tribulações são tão grandes, as nossas dificuldades. Eu sei, o dia a dia, gente, eu sei. Mas lembre, nós temos todos esses dias a oportunidade de adorar a Deus dessa forma. Nós temos, e é por isso que eu tenho trazido com um pouco de ênfase a adoração que nós fomos chamados a entregar a Jesus. Utilize disso. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar grandiosamente. Amém? Amém? Meu ponto não tocou aqui hoje. Tá tudo bem? Tá tudo certo? É? Então é isso. Quero orar com você, te liberar. Se você tiver um tempinho, não vai embora correndo. Pai, eu peço que o Senhor cuide dos teus filhos, que o Senhor leve-os em paz. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo. Eu quero, Senhor, pedir uma bênção toda especial àquelas pessoas que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor possa alcançá-las, que o Senhor possa, de uma certa forma, nos usar, Senhor, para abençoá-las ao longo dessa semana. Pedimos para que o Teu Espírito Santo esteja ao nosso lado, Senhor, nos ensinando, nos mostrando aquilo que talvez eu não tenha visto ainda. Eu peço que essa semana, Deus, seja uma semana de muitos esclarecimentos sobre a palavra que o Senhor trouxe hoje. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter a revelação daquilo que o Senhor está nos pedindo e está nos levando, Pai, como igreja. Simples assim, Senhor, nós te pedimos. Usa-nos. Amém. Amém. É isso. Deus abençoe vocês. Boa semana. Até domingo que vem.